Fala, meus amiguinhos, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, eu tava com muita saudade de falar para vocês, adolescentes, e tô muito feliz de estar aqui para estar falando essa reflexão da semana com vocês. O título de nossa reflexão da semana será Inconformados. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre nossa reflexão da semana. Essa reflexão da semana me chama muita atenção porque é um tema extremamente atual, extremamente contemporâneo aos nossos dias, porque fala a respeito de influenciar ou ser influenciado. Está conformado ou está inconformado com aquilo que nós temos vivido ou nós temos aprendido. Você sabe melhor do que eu que nós recebemos influências de todos os lados, não é verdade? A internet está ao alcance de nossas mãos. Recebemos influência da internet, das mídias sociais, recebemos influências da TV, dos amigos, não é verdade? De livros que nós lemos. Então, é uma decisão nós recebermos tudo isso e sermos influenciados positivamente ou negativamente. Então, se nós tivermos uma base bem alicerçada na palavra de Deus, nós saberemos absorver e aproveitar aquilo que é bom, reter aquilo que é bom e não se conformar com aquilo que é ruim, dessas informações e dessas influências que nós recebemos diariamente. A nossa reflexão está baseada no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com esse mundo. Em outras traduções diz: Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ser inconformado é estar no curso da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nem sempre isso é fácil, ou quase nunca isso é fácil, não é verdade? Porque nós recebemos tantas influências do mundo que precisamos diariamente e nos alimentar da palavra de Deus para sabermos qual é a vontade de Deus para nós e para nos blindarmos daquelas influências malignas que recebemos do mundo. Hoje nós vamos falar de um exemplo muito bacana, um exemplo extraordinário que a palavra de Deus ela nos deixou, que é o jovem Daniel. O jovem Daniel, ele morava em Jerusalém, mas foi levado cativo para a Babilônia. Em seu livro, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Quando Daniel foi levado para a Babilônia com seus amigos e ele chegou na corte real, Daniel ele recebeu uma proposta para que ele comesse das comidas do rei e bebesse do vinho do rei. E Daniel, ele no capítulo 1, versículo 8, ele se recusa, ele se sente inconformado por fazer parte disso tudo. E culmina nesse versículo, que diz assim: Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos para lhe permitir não se contaminar. Daniel, ele não se conformou com aquela comida que era oferecida a deuses, aqueles vinhos que eram oferecidos aos deuses de Babilônia. E Daniel e seus amigos resolveram em seu coração não se contaminar. Eles poderiam ter aberto mão do seu Deus, porque estavam longe da sua terra, e se contaminar com tudo aquilo, mas eles sabiam o Deus que eles serviam. Então, é muito importante você, adolescente, saber qual é o Deus que você serve, você ter segurança, você ter firmeza, ter autenticidade. Você vai adquirir, mas como é que eu vou adquirir autenticidade? Você vai adquirir autenticidade quando você
começar a se parecer mais com Jesus. Você vai adquirir autenticidade quando você começar a ler bastante a palavra de Deus e você encontrar nela aquele teu propósito de vida. Porque cada vez que você lê a palavra de Deus, você se conhece mais, assim como você se conhece mais como filho de Deus. Então, Daniel e seus amigos, eles experimentaram, falaram assim para o chefe dos eunucos, Aspenaz: olha, eu peço que você nos experimente por 10 dias. A gente só vai comer legumes e só vai beber água. Então, se depois de 10 dias você nos achar pior do que os outros que foram levados cativos também, e também que estavam ali na corte real, vocês podem fazer que comamos e bebamos daquilo que vocês querem. E Daniel foi experimentado. Daniel e seus amigos foram experimentados 10 dias. Que fé de Daniel, não é verdade? Daniel só comeu legumes e bebeu água com seus amigos, enquanto os outros comiam das iguarias do rei. Humanamente falando, eles teriam que ter emagrecido, porque aquela nutrição que eles estavam recebendo, aquela comida que eles estavam comendo, elas não tinham tanta proteína, não é verdade? Aquela comida faria que eles ficassem mais magros, mas não. A fé de Daniel, aquela ousadia, saber o propósito de Deus em suas vidas, fez com que Deus honrasse a fé deles. E depois de 10 dias, eles foram encontrados melhores do que os outros. Então, Daniel, com aquela decisão que ele tomou com seus amigos, fez a diferença. Ele não deixou ser influenciado pelo meio que ele vivia. Será que você... Fazer uma pergunta. Será que você tem sido influenciado pelo meio que você vive? Ou você está sendo inconformado e está fazendo a diferença? Você tem andado contra o curso de tudo aquilo que te apresentam? Coisas que não agradam a Deus, coisas que não vão te levar para o rumo certo. Então essa reflexão da semana, ela está para te dizer o seguinte, que você precisa tomar uma posição, você precisa estar do lado certo, você precisa ser inconformado com esse mundo e definitivamente começar a influenciá-lo. A gente fala tanto, de influenciadores. Hoje nós vivemos na era dos influenciadores. E eu queria dizer para você que mesmo você não sendo um influenciador de rede social, você é um influenciador de Jesus para as pessoas. E ser um influenciador de Jesus para as pessoas é ser o melhor influenciador para esse mundo. Então que você possa ser um influenciador para esse mundo e que você possa levar a luz de Cristo aonde você for. E que você seja um inconformado com tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Amém? E gostaria de orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu queria te pedir, Senhor, por esse adolescente que está aí do outro lado da telinha, que por muitas vezes, Senhor, enfrenta tantas batalhas em sua vida, no seu cotidiano, e que ainda, Senhor, está com o caráter sendo formado, Senhor, com sua personalidade, Senhor, muitas vezes sendo provada, mas que o Senhor o ajude e o abençoe, e que eles possam, Senhor, fazer feito Daniel, que eles possam determinar firmemente em seus corações, Senhor, não se contaminar com os manjares desse mundo, Senhor, e ser inconformados com ele, Pai. Eu os abençoo nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima.